Sabe quando a gente compra um aparelho novo e ele vem com aquele manual de instruções? Pois é. Todo conflito que vai parar na justiça brasileira também tem um manual, um roteiro. E hoje a gente vai abrir esse manual e decifrar as regras mais importantes, aquelas que garantem um jogo limpo para todo mundo. E essa pergunta é fundamental, porque vamos combinar, quando duas pessoas levam uma briga para o tribunal, não pode ser uma briga de rua, sem regras. Pelo contrário, existem regras muito claras para garantir que essa disputa seja justa do começo ao fim. E é exatamente nesse comecinho do manual, nesses primeiros 12 artigos do Código de Processo Civil, que está o alicerce de todo o sistema. É a base de tudo. Então, vamos começar por ela, pela fundação. Seção 1. A fundação. Para a gente entender qual que é a regra do jogo, primeiro a gente precisa saber quem é que manda no jogo, certo? E no nosso sistema de justiça, a resposta é sempre a mesma. A nossa lei maior, a Constituição. Olha, o artigo 1º do Código já chega dando recado. Ele cria o que a gente chama de modelo constitucional do processo. Pensa numa pirâmide, sabe? A Constituição está lá no topo. Isso significa que nenhuma regrinha de processo, por menor que seja, pode ir contra o que está na Constituição. Por exemplo, imagina uma lei que dissesse que só ricos podem recorrer de uma decisão. Seria inválida na hora, porque fere o princípio da igualdade que está lá na Constituição. Simples assim. E o texto da lei não deixa nenhuma dúvida, né? Fizeram questão de começar o código com esse lembrete, que é quase um mantra. A Constituição é o grande filtro. É para ninguém nunca se esquecer de qual é a fundação de tudo. Seção 2. A entrada. Ok, a Constituição é a base de tudo, entendido. Mas, na prática, como é que um processo começa de verdade? Quem tem a chave para abrir as portas do fórum e fazer a máquina da justiça começar a girar? O artigo 2º mostra uma dinâmica bem interessante. É um jogo de duas etapas. Primeiro, vem o princípio da inércia. A justiça fica parada, esperando. Um juiz não pode acordar de manhã e pensar, vou processar alguém hoje. Não. Alguém tem que ir lá e bater na porta. Mas a partir do momento em que essa pessoa dá o pontapé inicial, aí entra a segunda etapa, o impulso oficial. A máquina assume controle e tem o dever de levar o caso até o fim. E o artigo 3º vem para garantir que essas portas estejam de fato abertas para todo mundo. Nenhuma ameaça a um direito pode ficar sem resposta do judiciário. Claro, existem umas exceções bem raras, tipo em algumas disputas esportivas em que se pede para tentar resolver administrativamente primeiro, mas para não sobrecarregar o sistema. Mas a regra geral é essa: a justiça é para todos. Seção 3. A arena. Beleza, o processo começou, estamos dentro do fórum, agora a gente entra na arena do debate. E aqui não é vale tudo. Existem regras de comportamento, de jogo limpo, que todo mundo, as partes, os advogados e até o próprio juiz tem que seguir. E aqui a gente tem dois conceitos que andam juntos, mas são diferentes. A boa-fé, do artigo 5º, é a mentalidade, é agir com honestidade, sem malandragem. Já a cooperação, do artigo 6º, é mais ativa, é botar a mão na massa. Não quer dizer que o autor tenha que ajudar o réu a ganhar, claro que não. Significa que todo mundo tem que colaborar com o juiz para que o processo seja eficiente e justo. E olha que interessante, essa cooperação vale para o juiz também. Ele não é só um espectador de camarote. Ele tem o dever de ajudar, de apontar o que está errado num documento, de avisar sobre um possível erro, de conversar com as partes antes de tomar uma decisão do nada. Enfim, ele é um participante ativo na busca pela melhor solução. E a base de qualquer jogo limpo, a regra de ouro, é o que diz o artigo 7º, a paridade de armas. Todo mundo tem que ter um tratamento igual. Isso significa tratar os iguais de forma igual e, às vezes, tratar os desiguais de forma desigual para equilibrar o jogo. É por isso que o governo, por exemplo, às vezes tem uns prazos maiores para compensar a burocracia da máquina pública. Seção 4. O veredito. Agora a gente chega numa das garantias que eu considero das mais importantes do processo moderno. A proteção contra o fator surpresa. Ninguém pode ser pego de calças curtas por uma decisão judicial. É o que os artigos 9º e 10º chamam de contraditório substancial. Funciona em 3 passos. Primeiro, a informação. A pessoa tem que saber o que está acontecendo. Segundo, a reação. Ela tem que poder responder. Mas o pulo do gato, a grande virada, é o 3º passo. O poder de influência. Não adianta só falar. O que a parte fala tem que ser levado em conta de verdade pelo juiz e ter a chance real de influenciar o resultado. É o fim da famosa decisão surpresa. Peraí,
Se a regra é não ter surpresa e ouvir todo mundo antes de decidir, será que existe alguma exceção? Parece até contraditório, né? E a resposta é sim, mas com muita calma. São situações super específicas. Pensa num caso de urgência, em que esperar para ouvir o outro lado pode causar um dano irreparável. Aí o juiz pode dar uma liminar, uma decisão provisória, sem ouvir outra parte. Mas, e isso é crucial, o direito de resposta da pessoa não some, ele só é adiado. Depois ela vai poder falar e se defender normalmente. Seção 5. A fila. Bom, a gente já viu os princípios, as regras de conduta, as garantias, mas e o tempo? Quando as coisas acontecem? A última norma fundamental que a gente vai ver hoje tenta colocar um pouco de ordem na fila dos julgamentos. Mas antes, é super importante entender uma diferença. Os 11 primeiros artigos que a gente viu são princípios. São como guias, valores. O artigo 12 é diferente. Ele não é um princípio, ele é uma regra. É um comando direto, tipo, pare no sinal vermelho. É para fazer ou não fazer. Ponto. E a regra parecia simples e, convenhamos, muito justa, né? A ideia era criar uma fila única e transparente. O primeiro processo que ficasse pronto para julgar seria o primeiro a ser julgado. Acabaria com aquela história de processo esquecido na gaveta. Primeiro a entrar, primeiro a sair. Mas sempre tem um mas, né? Durante a votação da lei lá no Congresso, incluíram uma única palavrinha no texto. Uma palavrinha que mudou tudo. O que era uma ordem virou uma sugestão. E com essa palavrinha mágica veio uma lista gigantesca de exceções. Basicamente, quase tudo virou motivo para furar a fila. Acordos, casos urgentes, processos de idosos, até o cumprimento de metas do Conselho Nacional de Justiça. No fim das contas, a regra virou uma grande exceção. E no final fica essa reflexão. Esses primeiros artigos do Código desenham um manual quase perfeito de como a justiça deveria ser. Mas a realidade, como a gente viu no caso da fila, impõe seus próprios desafios práticos. E talvez o grande dilema de qualquer sistema de justiça seja exatamente esse: como equilibrar o manual de instruções ideal com a bagunça e a urgência do mundo real.